E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Nesse trimestre, nós falamos sobre as histórias de sobreviventes, pessoas que tiveram que tomar decisões difíceis e estamos descobrindo como a história deles pode ser a nossa história também e como fazer para sempre tomar as melhores decisões. O trimestre está acabando e essa última lição ela tem uma mensagem poderosa para ensinar para mim e para você. Então, bora pro vídeo! Nas últimas semanas, nós vimos como Paulo, João, os outros apóstolos e a igreja cristã foram embaixadores de Deus, representando a Cristo por onde quer que eles passavam. Claro que não foi fácil para ele e nós fomos lembrados de que eles sofreram, foram mal compreendidos, foram presos e muitos morreram, deram a própria vida por pregar a mensagem de Deus. A história deles foi registrada justamente para a gente entender o propósito de estarmos aqui. E essas histórias também nos dão coragem para seguirmos nos passos deles e continuarmos a missão que eles começaram. Falando em cumprir a missão, a primeira igreja pode mesmo dizer que cumpriu a sua missão. O livro dos Embaixadores nos fala que eles levaram o evangelho a todas as nações em uma única geração. Todas as nações em uma geração. Não tinha sido justamente isso que Jesus tinha mandado eles fazerem? Mas você acha que foi fácil para eles pregar o evangelho para geral assim? Acha que era mais fácil pregar o evangelho no tempo deles do que é hoje pra gente? Então, dá uma revisada nas últimas lições que você vai lembrar que não era não. Tá lembrado que Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto pela espada, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado, João foi exilado na ilha. E isso era só o começo da história da igreja. Essa galera toda morreu, mas a igreja não. Pelo contrário, a igreja só crescia. Tiago, Pedro, Paulo, João, todos os outros morreram, mas sempre tinha alguém com coragem para assumir o lugar deles e continuar a missão de onde eles tinham parado. Séculos se passaram, perseguição sangrenta aconteceu, mas sempre tinha alguém que ficava firme e levava a mensagem adiante. É também no livro dos Embaixadores que a gente descobre que a Igreja de Deus é como uma grande construção. A base, o alicerce da estrutura é Cristo, e cada discípulo, cada apóstolo, cada cristão que aceita Jesus se torna um construtor nesta grande obra. Os trabalhadores, eles podem ir morrendo, mas a obra fica. Aquilo que eles construíram permanece e outros vêm e continuam construindo. Muita gente levou essa obra tão a sério que entendeu que era mais importante que a própria vida. Então, eles defenderam com a sua força, muitos deles morrendo para manter a construção de pé. No próximo trimestre da lição, a gente vai descobrir a história de muitas dessas pessoas que foram literalmente provadas pelo fogo. Mas, num spoiler, o último capítulo do livro desse trimestre nos conta que os valdenses, João Wycliffe, Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Knox, os Huguenotes, João e Carlos Wesley e muitos outros trouxeram ao fundamento material que será preservado pela eternidade. Aqueles que, de maneira tão nobre, promoveram a distribuição da palavra de Deus e em terras pagãs prepararam o caminho para a última grande mensagem, esses também contribuíram para a edificação da estrutura. Sabe o que levou todo esse povo a se entregar e entregar até a própria vida? Eles entenderam que estavam aqui com um propósito. A vida deles não podia ser só viver para si mesmos, não. Eles se tornaram embaixadores de uma causa porque eles entenderam e abraçaram essa causa. Não é à toa que Atos 2,47 nos diz que a igreja cristã conquistou a simpatia de todo mundo e todos os dias, sim, todos os dias, Deus ia acrescentando mais pessoas que iam sendo salvas. Os apóstolos e os cristãos que vieram depois entenderam que o papel deles como igreja, como corpo de Cristo, era conquistar a simpatia de todos para apresentar a salvação para eles. Aqui em Atos, a gente está falando de uma época em que 1 em cada 1000 pessoas no Império Romano era cristão. Uma época de escuridão espiritual e cultural, onde as pessoas eram divididas em classes que não podiam se misturar. Escravos eram tratados sem nenhuma dignidade. Mulheres e crianças eram tratados como objetos e os doentes
eram abandonados para morrer. Nesse mundo cruel e desigual, surge um movimento que defendia o serviço e o amor desinteressado a todas as pessoas, sem discriminação, sem distinção, onde todas as pessoas são tratadas com dignidade e todos os marginalizados encontravam espaço. Não importava quem ou o que a pessoa tinha sido antes. Se ela fosse alcançada pelo Evangelho, se tornava parte da família de Deus, parte da construção que é a igreja. O próprio Paulo, que teve o privilégio de se tornar parte da construção e também um construtor, ele escreveu para os Efésios o que está no nosso texto-chave dessa semana. Se liga! Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A igreja, então, era uma instituição indo completamente na contramão do mundo. O mundo estava se perdendo em trevas e a igreja então veio invadindo com a sua luz. Homens e mulheres que, para levar a luz de Jesus, se tornaram luz também. Muitos deles deram a própria vida para iluminar o mundo. Nessa construção, tinha espaço para todo mundo. A igreja não era o prédio, a sinagoga, mas a união de pessoas que tinham o propósito em comum de fazer a luz de Jesus brilhar onde quer que eles fossem. Hoje, eu e você também somos convidados a sermos luz. O nosso papel também é iluminar esse mundo escuro ao nosso redor. A gente tem de se reunir no sábado, sim, mas para pensar em como vamos brilhar durante a semana no mundo, na escola, em casa. A gente tem de estar conectado todos os dias na fonte da verdadeira luz para continuar aceso, mesmo quando passarmos por lugares tão escuros do mundo. Quando a gente está servindo, amando, doando, encorajando, ajudando os outros, a gente está permitindo que a luz de Jesus brilhe através de nós. Deus está chamando a gente hoje para iluminar, porque nós somos luz, e iluminar é o que a luz faz. E aí, encontrou mais pontos na lição dessa semana que eu não mencionei aqui? Estudou, mas não entendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que tem que ouvir isso e se tornar luz. Deus te abençoe, grande abraço e fui!